Pessoas, e aí, como é que vocês estão? Desculpa o vídeo, às vezes talvez não vai ficar tão bom, porque essa câmera não é tão boa quanto a outra que eu utilizo, mas a aula de hoje são processos de separação de misturas. Vamos falar sobre separações de misturas homogêneas, tudo tranquilo? Então vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Tudo bem? Vamos lá. Hoje a ideia é falar sobre o processos ou métodos de separação de misturas homogêneas. O que são misturas homogêneas? Vamos primeiro fazer um leve, vamos lembrar disso aqui, como é que funciona? Uma mistura homogênea é uma mistura que apresenta composição uniforme, ou seja, é aquela que apresenta a propriedades de qualquer seja parte da amostra retirada. Você pega qualquer parte de uma amostra homogênea, pensa aí, por exemplo, água e sal. A água e o sal vão estar totalmente misturados em toda a parte daquela composição, daquela mistura. Então, independente de onde você pegue, você vai ter ali uma mistura que ela é sempre a mesma coisa. Ronaldo, e na mistura heterogênea é diferente? Sim, a mistura heterogênea ela é diferente. Por que ela é diferente? Porque, por exemplo, se você lembrar, a mistura heterogênea tem fases. Ou seja, tem água e óleo. A parte de cima é óleo, a parte de baixo é água. Você tem propriedades diferentes, você tem características diferentes. Por exemplo, eu tenho água do mar e água sanitária. A água sanitária, independente de quando você pegue ela é totalmente água sanitária. A água do mar também. E lembrar que elas são misturas. Ou seja, as misturas têm pontos de fusão e ebulição que não são constantes, porque eles têm mais de uma substância componente. Nesse gráfico que você está vendo aí, a partes 2 e 4 são justamente os pontos de fusão e ebulição. E veja que eles não são constantes. 2 e 4? Sim, 2 e 4. Beleza? Vamos só relembrar. Propriedades físicas. São propriedades que descrevem características físicas de uma substância. Como assim? Exemplo, coloração, viscosidade, dureza, brilho. Como assim? Por exemplo, pensa aí na sua casa agora em uma correntinha de ouro. Você pensou, todo mundo pensou a mesma coisa, pensou uma correntinha aqui, a forma dela não me importa agora, só que a gente sabe que ela tem aquele amarelo dourado, a gente sabe que ela tem aquela texturazinha, a gente sabe que ela é meio molinha, a gente sabe que ela tem um brilho bem específico. Eu também tenho as propriedades químicas, que seriam aquelas que identificam quais transformações ela pode sofrer. Quais são exemplos disso? Reatividade, potencial de redução, oxidação, acidez. A minha correntinha de ouro tem reatividade? Tem. A gente sabe que a correntinha de ouro, ela é de ouro, então quer dizer que ela não vai mudar, ela não vai deixar de ser uma corrente, ela não vai deixar de ter aquele brilho específico. Se for de ouro falso, rapidinho ela fica verde. Estou errado? Então, continuando esse pensamento, vem comigo. Vamos relembrar isso aqui. Transformações físicas. Detalhe, é diferente de propriedades. Propriedades físicas é uma coisa, transformações são outras. Quais são as transformações físicas, Ronaldo? Isso aqui é o exemplo de transformação física. Eu tenho o gelo, a água e o vapor. O gelo ele tem uma estrutura específica da composição das moléculas, dos átomos que estão ali. Na água, você está vendo que já tem um desarranjo. Eu tenho uma proximidade, mas eu tenho um desarranjo. E no vapor, que é o último estágio, esse estágio final, eu tenho já as moléculas totalmente separadas, elas não têm interações. Uma transformação química são essas daqui, um prego enferrujado, fogo de artifício, uma vela. O que acontece? São processos, são fenômenos que alteram as propriedades. Prestem atenção, nas transformações físicas, as propriedades que nós estudamos anteriormente não são alteradas. A água continua sendo água, a água continua tendo ponto de ebulição, ponto de fusão, o mesmos. Por mais que às vezes mude alguma coisa na característica física, não deixa de ter, permanecem as propriedades químicas, perdão. Agora, quando eu falo de propriedade química, eu tenho alteração de todas as propriedades, porque agora eu tenho substâncias diferentes. E essas substâncias diferentes fazem com que a gente tenha estruturas diferentes. Beleza? E aí, isso é importante para a gente entender os processos de separação de misturas. Esses são os processos que eu vou comentar na aula de hoje.
A gente vai comentar, vamos discutir, vamos aprofundar. Prestem atenção que hoje a gente vai tentar comentar 8 deles. Eu deixei bem destacado aí a destilação simples e a destilação fracionada. Por quê, Ronaldo? Porque são as mais importantes para a gente. A gente tem que saber que essas são as importantes, que essas são as mais, vamos dizer, as mais utilizáveis e as mais importantes para a gente discutir a partir de agora, porque é o que nós vamos trabalhar daqui para frente. Beleza? Detalhe, aí vai ter um trabalhozinho sobre ela, no final a gente vai comentar sobre isso. Evaporação e cristalização são processos inversos. A evaporação esquenta, a cristalização esfria. Vamos tentar explicar como é que ela funciona. A definição é mais ou menos essa. Separa-se sólidos dissolvidos em líquidos, se que neste líquido estão presentes outros sólidos dissolvidos. É como se tivesse mistura de água e sal. Como é que eu faço para separar a água do sal? O primeiro processo é a evaporação. Eu posso evaporar a água e só vai sobrar o sal para trás. Qual que é o problema desse processo? Esse processo eu perco a água. Eu vou acabar perdendo a água. Se eu quiser usar essa água, eu tenho que usar outro processo de separação. E a cristalização já é esse outro processo que está vendo que forma-se um cristal lá dentro. A cristalização é a formação de sal lá dentro e esse sal vai se precipitar, ele vai para o fundo. E a água vai permanecer ali. Qual que é o problema desse processo? Eu depois eu tenho que fazer uma filtração. Então, os dois processos são bons, mas depende do seu objetivo. E eles são inversos entre si, por isso eu coloquei os dois juntos. Destilação simples é um dos mais importantes que a gente vai comentar hoje. Vamos tentar entender como ele acontece. Esse daqui é o esquema, deixa eu ver se eu movo minha câmera para vocês, deixa mais claro aqui, deixa aqui no cantinho. Esse aqui é o processo de uma destilação simples. Ronaldo, como é que funciona uma destilação simples? Para que ela serve? É de comer ou de passar no cabelo? Olha para lá, olha como é que ele está te mostrando. A destilação simples ela tem o bico de Bunsen aqui embaixo. Esse bico de Bunsen é basicamente o seu fogão. É uma chama que aquece bem. Dentro sobre isso vai ter uma solução. Essa solução é uma mistura, geralmente de um sólido e de um líquido. Um sólido dissolvido igual a água e sal, que a gente acabou de discutir aqui atrás. Só que nesse caso, eu vou conseguir recuperar a água. Eu vou esquentar a mistura de água e sal e eu vou recuperar a água que está ali dentro. Então, eu vou esquentar isso daí, essa solução vai evaporar a água vai sair do sistema, o sal não. Por que isso acontece, Ronaldo? Porque a água tem uma temperatura de ebulição de 100 graus Celsius, enquanto o sal tem uma temperatura de fusão, ou seja, para o sal virar líquido, é próximo a 800 graus Celsius. Ou seja, eu tenho uma distância muito grande entre o ponto de ebulição da água e o ponto de fusão do sal. Ou seja, o sal ele vai ficar para trás sofrendo cristalização, enquanto a água vai sair do sistema. Quando acontecer isso, o que vai acontecer? Eles vão passar por esse sistema aqui, ó, que eu chamo de condensador, certo? O que é o condensador? Condensador, o nome dele já está falando o que ele vai fazer. Ele vai condensar a água. A condensação da água vai acontecer principalmente porque vai ter uma troca de calor. Você está vendo que ali embaixo ele tem entrada de água fria e saída de água quente? Porque a água entra fria, ela vai roubar o calor que está no vapor de água e a água vai condensar lá dentro, por cima condensador, ela está no estado de vapor, vai voltar a ser líquida, e aí sai a água quente. Ou seja, a água está trocando o calor com o vapor. A troca de calor faz com que ela condense e ela caia ali, naquele ponto, como um destilado. Ronaldo, por que chama destilado? Justamente pela associação do nome. Ela está de um lado, depois ela está deste lado. Ronaldo, isso é idiota. Sim, na verdade a gente sabe, mas faz parte da construção. O povo aqui não é muito... Eles não são tão criativos com nomes. Certo? Ficou claro? A ideia do destilado é ter uma purificação.
Geralmente, na destilação simples, você consegue uma purificação da água, porque ela não arrasta nada. Como assim arraste? Por exemplo, nesses lugares da solução, em vez de nós termos água e sal, nós teremos água e álcool. Qual é o problema da água e do álcool? Porque a água ela tem um ponto de ebulição a 100 graus Celsius e o álcool próximo a 80. Ainda são diferentes, mas são muito próximos. Então, quando a mistura começar a entrar em ebulição, que vai ser próximo ali a 80 graus Celsius, porque o álcool vai evaporar, o álcool vai arrastar a água. Ou seja, mesmo que eu queira separar o álcool da água, o álcool vai levar um pouco de água com ele. E tem um limite de separação disso, que são as misturas azeotróficas, porque elas têm um ponto de ebulição constante. E para esse sistema, elas se comportam igual a uma substância. E aí dá esse problema, que é o problema da gente colocar dois líquidos com pontos de ebulições muito próximos um do outro. E aí, Ronaldo, o que eu faço? Jogo fora? Largo de mão o que eu quero fazer? Não, meu preto, o que você vai fazer é o seguinte, uma destilação fracionada. A destilação fracionada ela tem o mesmo sistema, presta atenção. Nesse caso aqui, ele está mostrando lá embaixo, não uma chama, mas uma manta de aquecimento, ela tem a mesma função da chama. Um balão de vidro que contém a mistura homogênea líquida, é importante que seja líquida, tá bom? Aí ele tem também, eu não vou entrar agora aqui, já vou explicar isso daqui. Ele também tem o condensador, que entra água fria e sai água quente, e o becker é onde vai receber o líquido. É a mesma estrutura. Só que aqui ele tem esse pedacinho aí, ó, que eu marquei para você, que é a coluna de fracionamento. Ronaldo, o que é uma coluna de fracionamento? Essa imagem que apareceu para você aí. Tá vendo que ela tem ranhuras que vão atravancando lá dentro? O que acontece? Vamos voltar à nossa mistura de água e álcool. Se eu esquentar essa mistura a 90 graus Celsius, o que está acontecendo? Se eu botar a 90 graus Celsius, o álcool que evapora a 80, entra em ebulição 80, vai evaporar, vai entrar em ebulição, ele vai sair do sistema e ele vai arrastar a água junto com ele. Só que a água vai ficar presa nessas ranhuras. Por quê? Porque ela não está quente o suficiente para quebrar essas barreiras. E aí, como ela não quebra essas barreiras, ela fica retida, ela escorre de volta para o balão, garantindo uma mistura muito mais pura do que a anterior. Ronaldo, então deixa essa fracionada, ela é melhor que a simples? Não, são propostas diferentes para misturas diferentes. Entendeu? Por exemplo, é muito comum utilizar para alguns tipos de uísque e cachaça a destilação simples. Primeiro porque é mais fácil de fazer, você usa menos trabalho, faz coisa mais simples. Por isso você tem cachaças aí com teor alcoólico de 40%, 50%, o que já é alto pra caramba. O absinto, por exemplo, já faz uso da destilação fracionada. Por isso que ele tem um teor alcoólico de 80% a 90%. Então você percebe que são propostas diferentes? Eu vou fazer uma cachaça com 90% de álcool. Você pode fazer. Só que você perde função e você perde produto em várias outras questões, entendeu? Então a gente tem umas discussões aí dentro da classificação de produtos. Depois a gente pode discutir sobre isso. Mas sim. E aí o que acontece? O álcool que a gente abastece nos postos de gasolina, nos postos de combustível, aquele álcool é basicamente o mesmo álcool, basicamente, tá bom? Não é o mesmo, porque tem cereais, tem algumas outras coisinhas que vão ali na cachaça, mas o álcool de posto, o etanol, é o mesmo álcool que contém na bebida alcoólica. A diferença é que ele foi separado por destilação fracionada, o que purificou ele. Ou seja, ele está mais concentrado, o carro vai aceitar melhor. Por que eu não posso botar cachaça no carro para funcionar, Ronaldo? Porque a cachaça tem mais água, a água enferruja as peças do carro. A gente vai discutir isso mais para frente. Beleza? Outro deles aí é a liquefação e fusão fracionada. Ela é igual a cristalização e evaporação. São processos contrários. Aqui eu não coloquei nenhum esqueminha, mas é porque eu quero te mostrar como é que a gente produz oxigênio. Quem já foi em hospital fala assim, nossa, eu preciso de um balão de oxigênio. O balão de oxigênio que a gente usa é o mesmo balão que é o do oxigênio que a gente tira do ar. Como é que a gente faz isso, Ronaldo? Através desse processo aqui. Eu sei que a atmosfera é composta por 78% de oxigênio
21%, perdão, 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio. Tem outros gases, como argônio e gás carbônico, certo? O que eu faço? Eu baixo a temperatura de uma quantidade de ar e aumento a pressão sobre ela até um certo ponto que o oxigênio vai condensar, o nitrogênio não, o argônio não, o gás carbônico talvez. Então eu vou separando. Então, por exemplo, o gás carbônico é um gás mais pesado, ele vai condensar primeiro, forma o gelo seco. Aí eu tiro esse cara. Eu chamo de liquefação fracionada ou fusão fracionada. Aí eu tirei o gás carbônico, aí fica uma mistura de argônio, oxigênio e nitrogênio. Aí eu continuo baixando a temperatura até eu conseguir fazer o oxigênio condensar. O oxigênio condensou, eu pego e separo ele. Naquela mistura ficou só nitrogênio e argônio. Eu continuo baixando até o nitrogênio, depois só sobra o argônio que vai sozinho. Entendeu? A questão está justamente em você ir baixando a temperatura gradual e ir separando aquilo que você for condensando, liquefazendo. A fusão já é o contrário. É você esquentar e fazer o processo. Beleza? Extração por solventes. Extração por solventes é uma extração mais simples e ela é boba. É assim que a gente consegue ver se a gasolina ela está ou não adulterada. Como é que é assim, Ronaldo? Faço isso aqui, ó. Eu pego vamos colocar aí, ó, nesse potinho AB, por exemplo, eu tenho uma mistura de água, perdão, álcool e gasolina. E aí eu pego o C, que é água. Quando eu jogar o C na mistura, o que vai acontecer? O álcool interage melhor com a água do que com a gasolina. Então, todo o álcool vai ficar com a água, por isso fica A e C. Um restinho de álcool fica com B, que é gasolina. E aí, pela proporção, eu vejo se está dentro ou não dos parâmetros. Se eu pegar 100 ml de gasolina, vamos considerar que o parâmetro hoje o parâmetro da octanagem é 20% de álcool. Quando eu colocar a água, eu só posso aparecer com 20 ml. Tem que sobrar 80 ml de gasolina e tem que dar 20 ml de álcool. É uma forma que a gente tem para saber disso. Depois, o que eu faço aí? Eu quero separar os dois. Aí eu posso usar a sifonação, que é o processo que usou na aula passada, para tirar a fase apolar da fase polar, que é os que não se misturam. Eu posso fazer depois uma destilação fracionada para separar a água do álcool, ou mesmo eu posso fazer uma liquefação, uma condensação. Tem várias formas de a gente trabalhar aí dentro. Tudo bem? Talvez o mais difícil não é cobrado de vocês, eu estou colocando como um extra aqui, é um a mais, é um plus, que é a cromatografia. O que é o processo de cromatografia? Isso aqui eu vou fazer questão de deixar a definição para vocês evidente. É a separação de misturas em consequência da interação entre substâncias da mistura e os componentes da fase estacionária. O que é uma fase estacionária, Ronaldo? Um cromatógrafo é uma máquina que ela tem lá dentro uma fase, ela tem lá componentes que esperam o que vai entrar. Detalhe, pode ser sólido, líquido ou gasoso. Você tem cromatógrafo líquido, cromatógrafo gasoso, cromatógrafo sólido. São caros pra caralho, muito caros. E a questão dele é, quando você pega esse tipo de mistura e coloca dentro do cromatógrafo, ele vai fazer esse processo mais ou menos aqui, ó. Ele está colocando lá, vamos ver a repetir. Está vendo que está passando as substâncias? A primeira dele é a estacionária. A estacionária faz uma marca naquele gráficozinho, tá vendo? Então, todo mundo que passar depois vai deixar uma outra marca aparente. Essa marca vai determinar o nível de energia dela e tem alguns cálculos que a gente faz. Lembrando, você não é obrigado a saber esses cálculos. Alguns cálculos que a gente faz para saber que substâncias são essas. Se Ronaldo quer dizer que eu perco a minha mistura, sim, você perde a sua mistura. A cromatografia é uma técnica que a gente utiliza para poder fazer isso com pequenas amostras de 1, 2 ml, para saber a composição dela. Geralmente a gente faz isso muito com substâncias que a gente coletado em locais inóspitos ou, por exemplo, em cenas de crime. Se você colheu, por exemplo, uma mistura na cena de um crime, você quer saber o que é aquilo lá, você geralmente leva um cromatógrafo que ele vai te indicar bem. Tudo bem? Bom, atividade para house.
Explique a torre de fracionamento do petróleo. Eu quero um trabalhozinho de todos vocês, explicando como que funciona uma torre de fracionamento, como que ela é trabalhada e o que é o funcionamento dela. Te indico, a indicação é: pesquise sobre petróleo, o que é petróleo, deixe um resumo no início falando sobre o petróleo, depois como é que a torre funciona, certo? Só dessa introdução aqui eu vou falar para você. O petróleo, ele é uma mistura basicamente homogênea de hidrocarbonetos. Pesquise um pouco sobre isso para você entender um pouco mais, beleza? Pessoas, foi um prazer estar com vocês. Espero que tenham gostado do formato, espero que tenham entendido da aula. Quaisquer dúvidas, você pode me procurar nas minhas redes sociais. Falem com o Marcondes, falem com o Diego, falem com o William. Eles têm meu telefone, você pode me mandar mensagem que eu ajudo vocês. Beijo, beijo. Lembrando do coração, bate por vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.